universidade, onde a gente passou essa tarde. E foi uma experiência extraordinária com Deus. Eu abri essa live aqui só para comentar um pouco do que eu senti. Muita gente perguntando nos stories, muita gente perguntando nos comentários como é o ambiente, o que a gente estava sentindo, o que estava acontecendo. E eu abri essa live para isso, para comentar um pouco, para tirar dúvidas de vocês aqui. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar aí na caixinha de pergunta também. E assim que possível eu vou respondendo aquilo que der. A gente está no carro. Nós viajamos a noite inteira, a gente fez um bate e volta. Nós moramos em Haverhill, Massachusetts, fica para cima de Boston, quase em New Hampshire. De lá até aqui deu mais ou menos 16 horas de viagem com as paradas. A gente só parou para abastecer, comer, usar o banheiro e voltamos para o carro. Foi uma viagem bem intensa. Mas agora a gente estava saindo dali do culto e foi algo comum para todos nós. Todo mundo falou a mesma coisa. Valeu cada milha rodada, cada quilômetro rodado na estrada. Estamos aqui com alguns irmãos. Está aqui o pastor Dário, está aqui a Dami, está aqui o presbítero irmão Emerson, está lá o pastor Felipe, está lá a Miriam. A gente está saindo agora aqui desse culto e foi extraordinário o que Jesus fez. Hoje está completando 10 dias de cultos ininterruptos aqui. É uma universidade, a Universidade de Asbury, uma universidade cristã. Em 1970 já houve algo parecido com o que está acontecendo agora, só que agora se estendeu por mais tempo. Alguns jovens se reuniram, começaram a orar, a confessar pecados, abrir o coração, buscar avivamento, e aí Jesus começou a mover, e o culto que começou não terminou. E hoje já é o 10º dia. Isso viralizou na internet, vocês aí acompanham também, vários canais compartilhando isso. E como a gente mora aqui nos Estados Unidos, a gente pastoreia aqui uma igreja na região de Boston, a gente desejo no coração cresceu de vir aqui ver o que estava acontecendo, participar disso, viver essa experiência, para poder compartilhar com os irmãos também, para poder sentir isso, cultuar com esses irmãos. Sabe quando tem uma igreja, sabe, com o poder de Deus, manifestação dos dons, a palavra, e a gente vai lá para ir no culto, cultuar com aquelas pessoas e sentir aquele ambiente? Foi isso que a gente desejou quando veio para cá. Foi bem cansativo, os irmãos aqui vieram direto do trabalho, a gente estudou de manhã, veio de tarde direto, viajamos a madrugada inteira revezando, e valeu super a pena, porque o ambiente, irmãos, primeiro, muita simplicidade, não, pra você ter ideia, não tinha uma guitarra elétrica, um contrabaixo, uma bateria, tinha um carrom, um violão, um piano, não tinha nenhuma voz se sobressaindo, sabe assim, a irmã, o irmão do Ministério de Louvor canta muito, tem uma voz extraordinária. Não, eram pessoas, eu gostei da definição que a Dami deu ali, a gente estava durante o culto pensando sobre isso, pessoas sem pressa de sair da presença de Deus, pessoas com sede de Deus, com sede de estar na presença de Deus, com sede de adorar, ninguém preocupado em aparecer, em cantar mais, em levantar a voz a mais, em mostrar expansão, talento, qualidade. Muita simplicidade. Segundo, um ambiente de muita reverência. Desde a fila, a gente saiu agora, a fila está maior do que quando a gente chegou. Pra você ter ideia, a sensação térmica está de -5, -3. O vento, no vento mesmo, está muito frio, mas muito frio. E as pessoas na rua, idosos, jovens, muito jovens, isso chamou atenção também, muito jovens, por ser um ambiente de universidade, muitos jovens, orando, clamando, buscando a Deus, adorando a Deus com sinceridade. Um ambiente de muito temor de Deus. Desde a fila, as pessoas que estavam servindo, muito temor. E aonde Deus opera, aonde a presença de Deus está agindo, esse ambiente precisa ser um ambiente de temor. E o temor era visível no ambiente. Aquela sensação de que Deus está aqui, aquela coisa boa. A gente estava comentando agora, né, irmãos? A gente entrou no lugar, embargou a voz, deu um nó na garganta. Tinha ninguém pregando, não tinha ninguém. Vários momentos de silêncio absoluto, que não tinha, sabe, aquela coisa, aquela gritaria, poder de Deus, línguas estranhas. A gente que é pentecostal, que gosta do barulho, do movimento, vários momentos de silêncio absoluto em que a gente se sentia, eu não sei vocês, mas eu me sentia, parece que pressionado a dobrar o joelho,
a gente se sente diminuído pela glória, a gente se sente comprimido pela glória, um negócio extraordinário que faz a gente ver o quanto a gente é pequeno, dependente, necessitado. Não tinha nenhuma estrela, nenhum cantor famoso, nenhum pregador famoso. Um ambiente, a única estrela, a única celebridade, a presença de Jesus lá. Isso muito extraordinário. Então, aquele ambiente de santidade, de contrição. Outro detalhe que me leva a crer claramente que é um ambiente de avivamento, sim. Muita confissão de pecados, arrependimento e confissão de pecados. Muito. Enquanto o pessoal está adorando, na hora dos testemunhos, pessoas confessando publicamente. Um jovem, um menino de uns 18 anos de idade, foi lá na frente e disse: eu era viciado, usava drogas e festas e prostituição, confessando publicamente os seus pecados e deixando no altar, saindo dali limpos, livres. Isso é avivamento. Gente, outro detalhe, num país desse, os Estados Unidos, a gente está vivendo aqui há 1 ano e meio, a gente mora aqui, pastoreia aqui, serve uma igreja aqui. Esse é um país extremamente capitalista, um país onde todo mundo trabalha, onde o dólar, o dinheiro move muitas pessoas. Então, você não faz ideia, tinham dezenas, centenas, milhares de pessoas ali, na rua, dentro do templo, esperando para entrar, esperando o povo sair para entrar outro povo. Outros lugares abertos para o culto. No lugar desse, que é movido pelo dinheiro, as pessoas deixando de trabalhar, fechando a empresa, saindo do serviço, pegando o day off, para poder vir para o ambiente do culto, passar. E outra, a gente entra ali, a gente estava cansado, viramos à noite, sem dormir, cansados. A gente entra ali, a gente esquece do sono, esquece o cansaço, esquece o trabalho, esquece a distância. Gente, é lógico. Tem gente assim que, eu não sei se é a simplicidade, se é a ignorância, ou se é maldade mesmo. Tem gente que diz assim: não, mas se eu entrar, fechar a porta do meu quarto e orar, eu vou sentir. É lógico, irmão, é lógico. Mas todo lugar é comum até Deus passar por ele. Algo que Deus ministrou muito no meu coração enquanto eu estava ali ouvindo os louvores, adorando a Deus, cultuando junto. Pessoas podem transformar geografias. E geografias tocadas pela presença de Deus através do propósito de pessoas, essas geografias podem atrair mais pessoas. Foi assim no Pentecoste. Era assim com a igreja primitiva. A palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos que todos os dias Deus acrescentava à igreja aqueles que haveriam de se salvar. Ou seja, um ambiente tocado pela presença de Deus atrai pessoas. E aí a gente viajou 16 horas para vir para cá. Por quê? Não era por causa de um show, de um espetáculo. A gente não viajou 20 horas para ir na Disney. Nada contra, irmão. É legal, se você tem condição, pode ir. Paga a passagem, vai lá, pega o carro, pega a sua família, glória a Deus, Deus te abençoa. Mas a gente saiu da nossa casa e viajou 16 horas, não foi para ganhar dinheiro. Não foi para ver um artista. Não foi para ver um cantor famoso que estava se apresentando. Aquela fila dando volta no quarteirão. Essa cidade aqui é uma cidade que tem 6 mil habitantes, né? Uma cidade pequena, não tem nome, não tem fama, é uma cidade pequena. No meio dos Estados Unidos, longe de tudo. O que nos atraiu para cá, senão a presença de Deus? Se isso não é avivamento, meu querido, eu não sei o que é. Agora, o que a gente não pode é tentar transformar essa experiência de Amesbury University, dessa região, desse lugar, essa experiência de Deus para essa geografia, para essas pessoas, para esse tempo, para nós que vivemos isso, num método e tentar empacotar isso e trazer para a nossa igreja. Não, isso não é um método, isso é um derramar do Espírito Santo. Isso não é a receita de bolo, são pessoas com sede de Deus, buscando se derramar, sem pressa de sair da presença. E aonde tem gente sem pressa de sair da presença, aonde o nome de Jesus vai ser exaltado, aonde Jesus vai ser a pessoa principal e celebrada, ele tem prazer de se manifestar. That's it. Ponto final, é isso. Agora, eu não sei, os irmãos estão no carro aqui comigo, eu estou voltando renovado, cara. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Aleluia, amém, amor? Até a Dami.
Até a Dami, que dorme a viagem Glória inteira, a Deus. veio acordada. Rapaz, e o ambiente estava muito gostoso, a gente chorou, sentiu Deus. Foi um culto maravilhoso que começou há 10 dias atrás e não terminou ainda. E pelo andar da carruagem ainda vai seguir mais alguns dias. Graças a Deus, obrigado Deus, por nos dar a oportunidade de ter vivido esse momento. Isso é história. Isso aconteceu em 1970 aqui e se repetiu agora. E Deus nos dá a oportunidade de caminhar pela história, de viver esse avivamento que Deus está gerando aqui. Eu creio que Deus vai nos usar de alguma maneira para espalhar isso. Você aí em casa, nós aqui. Essa experiência não é só para a gente guardar no coração e deixar o coração quentinho, não. Essa experiência é para a gente share, é para a gente compartilhar com as pessoas. E foi extraordinário. Muita gente pedindo, pastor, ora pelo Brasil, ora. A gente estava lá ministrando, eu não pude, peço desculpas para vocês, muita gente pedindo, transmite tudo, fica filmando. Tinha lá um aviso, eles pediram para que a gente não transmitisse durante muito tempo. Então eu transmiti uns 15, 20 minutos ali, porque era o que eu consegui fazer. Porque eu tenho um pedido até pelo ambiente do culto, a gente tá lá e às vezes ficar filmando, né? Às vezes inibe algumas pessoas de adorar a Deus, mas muita confissão de pecado, transformação de vidas, pessoas deixando vícios, pessoas sendo curadas, muita coisa linda acontecendo. É isso que acontece quando o povo se reúne para adorar a Deus, quando Deus é celebrado, quando o nome de Jesus é glorificado. Experiência extraordinária. A gente volta para Boston, volta para Massachusetts, lá para Haverhill, levando essa centelha de avivamento. A nossa igreja tem vivido um avivamento, nós temos vivido um tempo extraordinário de Deus. E eu creio que é só mais um incentivo, sabe? É só mais um empurrão do Espírito Santo dizendo, vai, essa é a direção, esse é o propósito. Quando a gente diminui e deixa Deus aparecer, quando o nome de Deus é glorificado, quando... não adianta, gente, aí ele tem liberdade para agir, o nome dele é exaltado e as coisas acontecem. Eu quero terminar fazendo uma oração aqui por vocês. Foi uma live rápida aqui, só abri para comentar, muita gente estava me perguntando, falando. Então só para responder essas questões e comentar a respeito disso. Obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui, você que chegou aqui no nosso perfil faz pouco tempo. Nosso propósito é compartilhar o amor de Jesus através da palavra, das orações. Aqui no meu Instagram, no Facebook, no TikTok. Você não vai ver muito sobre a minha vida pessoal, você vai ver bastante palavra e oração. É o meu propósito, é a minha missão. Então esse é o nosso propósito. Quero orar com vocês agora e agradecer a Jesus, também com os irmãos aqui do carro, louvando a Deus pelo privilégio desse momento que a gente viveu aqui, de poder caminhar por essa história, de poder viver essa experiência, de poder estar aqui nesse tempo. E antes de orar, me lembrei disso agora, no final agora ali, uma moça estava dando um testemunho. Ela disse que cresceu em um lar tóxico, sofria com ansiedade, crise de pânico e ansiedade. Casou com um brasileiro e começou a frequentar uma igreja de brasileiros e os brasileiros começaram a orar por ela. E ela falando isso no testemunho ali, diante de toda aquela multidão, ela disse, os brasileiros têm um fogo diferente, eles oram com mais força, parece que eles têm uma, não é? Eles creem no poder de Deus, creem e fazem uma oração com o poder de Deus. Eu creio que há um propósito de Deus para nós brasileiros, para a nação brasileira. Não é por acaso. Qualquer lugar do mundo onde a gente vai pregar tem brasileiro, gente. Deus me deu o privilégio de visitar algumas nações para pregar o evangelho. Aonde você vai, tem um povo brasileiro crente fazendo a diferença, carregando essa chama de avivamento para as nações. Eu creio que nesse último tempo da igreja, nessa hora do fim, Jesus vai nos usar, nós brasileiros, para sermos agentes transformadores da nossa realidade, do nosso contexto, para sermos portadores de uma palavra que pode mudar vidas, para espalhar esse fogo. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço. Obrigado, Jesus, por esse privilégio que o Senhor nos deu. Amém, Jesus. De passar esse dia na tua presença, nessa intensidade, por esse ambiente de santidade, esse ambiente de glória, esse ambiente de Deus fiel, temor em que nós estivemos aqui, Senhor. Que nós possamos preservar no nosso coração, guardar essa experiência e compartilhar com todos aqueles com quem pudermos. A nossa igreja local, na igreja onde nós servimos, em Haverhill, em Lowell, em Newburyport, nas igrejas aonde nós podemos servir, Jesus, e alcançar, na nossa igreja local, os irmãos que estão comigo orando aqui pela internet, lá do Brasil, do Nordeste, do Sul, do Norte, do Leste,
do Centro-Oeste, do Sudeste, os irmãos do Sul, aonde tiver alguém orando comigo agora, Senhor, que esse avivamento, que essa unção, que esse fogo, que essa chama do Espírito, esse avivamento que nos leva a dobrar os joelhos, aleluia, Jesus, esse avivamento que nos leva à contrição, esse avivamento de arrependimento de pecados, esse avivamento que nos leva à santificação, esse arrependimento que nos leva ao amor, esse avivamento que nos traz de volta às origens, à palavra de Deus, à santificação, que esse avivamento possa incendiar o coração dos nossos irmãos lá no Brasil, Senhor, tanto quanto está incendiando o coração dos americanos, amém, aqui Jesus, nessa região. Amém. Existem pessoas de vários estados dos Estados Unidos vindo para cá, bebendo dessa água, vivendo essa experiência e levando essa centelha, essa chama, essa brasa para as suas igrejas, para as suas comunidades. Que da mesma maneira, Jesus, os nossos irmãos lá no Brasil possam receber esse renovo do céu e serem ministrados por Ti. Abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Jesus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado por nos acompanhar aqui. Eu vou postar, quem sabe, mais algumas coisas aqui da viagem, mas a viagem não é tão interessante quanto a experiência com Deus que a gente teve, né?